Olá, tudo bem? Estamos aqui para dar mais uma continuidade e hoje é a última parte do Credo Apostólico. Nós falamos ontem sobre creio no Espírito Santo e hoje então nós vamos falar sobre creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Quando ouvimos a palavra igreja, costumamos pensar em um edifício, em um templo, com sinos e com torre, ou então em uma instituição organizada, com tradições e com estruturas bem definidas. Em ambos os casos, o uso da palavra não corresponde exatamente ao que o Novo Testamento ou o Credo Apostólico entendem por igreja. Igreja, no Novo Testamento, é sinônimo de comunidade. É a comunhão dos santos, isto é, a união de todos os cristãos da terra. No Novo Testamento, todos os cristãos são chamados de santos. Em vez de igreja, poderíamos dizer também povo de Deus ou comunidade de Jesus Cristo. Em todo caso, a igreja se compõe de pessoas e não é uma mera organização, não é uma grandeza sociológica a qual a pessoa se filia ou da qual ela se desliga, como se faz, por exemplo, em um clube ou um outro tipo de associação. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A reunião dos que se juntam em nome de Jesus, isso é igreja. O que caracteriza a reunião em nome de Jesus? Uma vez que é a palavra de Jesus ali anunciada, é a palavra do perdão dos pecados, através da qual Jesus aceita a pecadora e o pecador, dando-lhes vida nova. É o batismo, através do qual Deus confirma a sua oferta de aceitar em sua comunhão as criaturas perdidas. É a ceia do Senhor que une cristãs e cristãos, dando-lhe participação na vida de Jesus Cristo, o qual é recebido sob os sinais visíveis do pão e do vinho. É o amor de Deus que se reflete no amor fraternal dos discípulos de Cristo. São os seus próprios discípulos que aceitam o Evangelho, que são chamados e iluminados pelo Espírito Santo. Esta igreja cristã, por definição, só pode ser uma. Como não há um só Deus, como há um só Deus, um só Cristo e um só Espírito Santo, há também uma só igreja. Só Deus sabe quem pertence a esta igreja. As igrejas organizadas pelos homens, separadas entre si e muitas vezes opostas umas às outras, não passam de construções auxiliares através das quais o templo de Deus vai sendo edificado. Estas construções auxiliares, estes andaimes, são tão bons ou maus como o serviço que vão prestando ao Evangelho de Jesus Cristo. Aí onde servem ao Evangelho, onde o oferecem como dádiva de Deus a todas as pessoas.
e onde as organizações eclesiásticas estão a serviço do crescimento do povo de Deus na terra. Aí elas são instrumentos necessários e abençoados. Onde as tradições e as inovações humanas obscurecem o Evangelho de Jesus, as igrejas se tornam instrumentos imprestáveis para a obra de Deus. De vez em quando, Deus precisa reformar os andaimes, como fez no tempo de Martim Lutero, em benefício de sua igreja una e santa. Nós que conscientemente queremos ser membros de uma igreja organizada, que amamos a nossa igreja, não deveríamos confundir a construção auxiliar com a igreja una e santa, cujos limites só Deus estabelece. Dentro da construção auxiliar, que ajudamos a construir, a erguer e a manter, trataremos de deixar o Evangelho agir e fermentar. Trataremos de melhorar mais e mais os andaimes humanos para que o Evangelho possa correr o mundo, transformando pessoas perdidas em criaturas regeneradas pela graça de Deus. A melhor estrutura de uma igreja organizada é a que permite aos cristãos usarem e desenvolverem seus dons a serviço de Jesus Cristo. Deus mesmo, através de seu Espírito, cria em seus filhos e suas filhas a capacidade e a vontade de levar adiante o Evangelho. Desperta pessoas para serem pastores, pastoras, obreiros, obreiras, missionários, missionárias e todas as demais formas de envolvimento no reino de Deus. Todos testemunhas de seu Evangelho, dentro e fora dos templos. Capacita pessoas para serem mestres, diaconisas, diáconos ou servidores de seus irmãos e irmãs nas mais diversas condições e necessidades humanas. Uma comunidade que, assim, vai sendo criada pelo Espírito Santo, se assemelha a um corpo, no qual há muitos membros que servem aos propósitos do corpo com os dons específicos que lhes foram dados. Basta lermos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. A Igreja de Jesus Cristo já existe agora, neste nosso mundo, mas ela terá existência plena no novo mundo de Deus, onde as construções auxiliares não mais serão necessárias e onde os membros do povo de Deus viverão uma existência nova, como criaturas glorificadas, semelhantes ao corpo do Senhor ressurreto. Quando o reino de Deus tiver aniquilado e substituído os poderes que agora escravizam o ser humano, todas as pessoas que foram salvas de todos os tempos, de todas as terras, servirão a Deus em eterna bem-aventurança. Esta esperança alimenta nossa fé e a nossa obediência, hoje e aqui. E esse é o nosso desejo, que ao confessarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico, possamos ter em mente o que elas verdadeiramente significam e querem que façamos no dia a dia da nossa vida. Ficamos por aqui, obrigado pela sua companhia. Logo mais, próxima edição, vamos entrar na terceira parte desta caminhada, o que eu creio, e estaremos falando sobre o Pai Nosso, a oração dominical da Igreja.
Todos tenham uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, depende da hora que você estiver assistindo a este vídeo. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau.